Agora nós já vimos todo o procedimento, né? Eu queria retomar o sistema grande F igual a KU, da estrutura inteira, para explorar algumas propriedades que vão ser muito úteis na sequência. A primeira delas é o seguinte. Essa relação me diz para qualquer campo de deslocamentos U, quem são os esforços nodais correspondentes, né? Vamos imaginar um campo de deslocamentos muito particular. Eu vou imaginar que esse campo de deslocamentos tenha zero em todas as posições. Aqui é zero. Tudo isso aqui é zero. Até chegar, por exemplo, na quinta posição, em que isso aqui vai ser 1. 1 na unidade que estiver sendo adotado. Se for centímetro é centímetro, se for metro é metro, tanto faz. E depois é zero de novo. Até lá embaixo. Tá? Bom, o que acontece se eu multiplicar a matriz de rigidez por esse campo de deslocamentos particular? Vejam, eu vou pegar o primeiro elemento aqui, é o produto escalar dessa linha por essa coluna. Ao fazer esse produto escalar, vai dar tudo zero, exceto aqui, na posição correspondente à quinta coluna dessa matriz. Eu vou pegar tudo isso e multiplicar por isso, o resultado vai ser o número que estiver aqui. O número que está aqui seria o K 5. Não é isso? Linha 1, coluna 5. Então aqui vai aparecer o K15. Né? Quando eu fizer a segunda linha multiplicada por isso, vai sobrar o K25. E assim por diante. Quando eu estiver na quinta linha multiplicada por isso, vai sobrar o K55. Aqui vai aparecer o K55. E assim por diante, né? Ao fazer o produto dessa matriz por esse vetor, eu vou extrair dessa matriz a quinta coluna. Aqui, se forem 8 graus de liberdade, como aquele problema que a gente analisou, seria o K85. Ele que apareceria aqui. Tá? Isso dá margem a uma interpretação física dos elementos da matriz de rigidez que para nós é extremamente útil. Vejam se vocês concordam. O que significa o KIJ? Eu vou dizer que o KIJ é o esforço na direção I associado a um deslocamento unitário na direção J e nulo nas demais. Tá certo isso? Olha, esse campo de deslocamentos é um campo de deslocamentos que é unitário na direção 5 e zero nas demais. Então corresponderia um J igual a 5 aqui, tá? Para esse campo de deslocamentos, esse é o esforço associado na direção 1, esse é o esforço associado na direção 5 e esse é o esforço associado na direção 8. Tá certo isso? Todos eles são esforços nas direções de 1 até 8, associados a um campo de deslocamentos que é unitário na direção 5 e nulo nas demais. Certo?
Bom, com base nesse raciocínio, a gente consegue montar na raça a matriz de rigidez da estrutura, sem precisar fazer todo aquele procedimento. Como é que eu posso fazer isso? Digamos que eu queira determinar quem é a quinta coluna da matriz de rigidez. Eu não comentei isso com vocês ainda, mas essas matrizes de rigidez, tanto a matriz de rigidez da barra no sistema local, como a matriz de rigidez da barra no sistema global, como a matriz de rigidez da estrutura inteira, essas matrizes são todas simétricas, vocês podem observar. Na apostila vocês encontram uma justificativa teórica para isso, tá? Então quando eu digo, eu vou determinar na raça a quinta coluna da matriz de rigidez, ao mesmo tempo eu vou determinar a quinta linha da matriz de rigidez, elas são simétricas. Como é que eu faço para determinar a quinta coluna da matriz de rigidez? Bom, eu vou impor à estrutura esse campo de deslocamentos. 1 na direção 5 e 0 nas demais. E aí eu vou ver quais são os esforços que tem que aparecer nos nós, de modo a manter a estrutura nessa posição. Esses esforços definem a quinta coluna da matriz de rigidez. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu tenho a figura aqui pronta, com os 8 graus de liberdade, numeração das barras e tudo mais, né? Vamos impor a ela um campo de deslocamentos que é unitário na direção 5 e nulo nas demais. Olha, com isso eu estou querendo dizer o seguinte. Unitário na direção 5 quer dizer que aqui vai aparecer um deslocamento igual a 1, que eu vou desenhar bem grande, só para ficar bem claro. Isso aqui é igual a 1. Esse é o deslocamento unitário. Então, esse nó que estava aqui vem parar nessa posição. Não tem deslocamento vertical, né? E os outros nós, eles permanecem onde estão, porque o deslocamento é só na direção 1, na direção 5. Nas demais é nulo. Tá? Se ocorrer esse deslocamento, esse campo de deslocamentos, como é que fica a configuração deformada dessa estrutura? Eu vou desenhar aqui só as barras que se deformam. Vejam, a barra 2 ela se deforma, ela vem parar nessa posição. A barra 6 também se deforma, ela vem parar nessa posição. E a barra 4? A barra 4 não se deforma, hein, a rigor, ela tem um movimento de corpo rígido daqui para cá. Não é isso? Dentro daquela nossa hipótese de pequenos deslocamentos, a barra estava assim, ela roda, não é? E se eu confundir o arco com a tangente, dá isso aí. As outras barras não se deformam, elas não mudam os nós inicial e final não mudam de posição. Tá? Bom, os esforços necessários para manter a barra nessa posição são define a quinta coluna da matriz de rigidez. Então esse aqui, ó, bom, eu não vou colocar os sentidos deles agora. Eu vou primeiro estabelecer quais são esses esforços, depois eu vou adaptar a nossa convenção de sinais. Quais são os esforços para manter a estrutura nessa posição? Bom, lembre-se de que para cada barra vale a relação o ΔL da barra é igual a N vezes o L dividido por EA, né? Então, para cada barra a força normal é EA sobre L vezes o ΔL, né? Por exemplo, nesse caso, quais são as barras que se deformam? São só as barras 2 e 6, as outras não, né? Para a barra 2, eu sei quem é a força normal. A força normal na barra 2 é o EA sobre L da barra 2, o EA é 120 mil, e o comprimento da barra 2 é 5. Esse é o EA sobre L da barra 2, né? E o ΔL da barra 2, nesse caso, é 1. Tá?
Aqui está errado, né? Assim, não é 5 metros, desculpe. Eu estou estranhando porque eu já esperava os números diferentes. Aqui, ó. Aqui é 3 e aqui é 4. 5 é a hipotenusa, né? Aqui é 3 metros e aqui é 4 metros. Tá? Então aqui é 120.000 dividido por 4, que é o comprimento dessa barra, vezes o ΔL, que é 1. Isso aqui dá 30.000 quilonewtons. Tá? Essa é a força normal na barra 2. Na barra 6, vai ser o EA sobre L da barra 6, que é 120.000, dividido pelo comprimento da barra 6, agora sim é 5. Agora, qual que é o ΔL da barra 6, hein? Aqui a gente teria que fazer aquela construção do Villiot, não é isso? Para a barra 6, para esse nó da barra 6 chegar nessa posição, é porque aconteceu o seguinte. A barra aumentou de comprimento e com esse novo comprimento ela rodou em torno dessa posição fixa. Ao rodar, o arco se confunde com a tangente. Esse ângulo aqui é reto. Tá? Então aqui está difícil de ver. Deixa eu fazer um traço mais grosso. A barra fez assim, aumentou de comprimento e depois rodou. Ao rodar, o arco se confunde com a tangente. O deslocamento que era unitário era esse aqui, ó. Na direção 5. Né? Então, o ΔL dessa barra é 1 vezes o cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo é igual ao cosseno desse, que é 4 dividido por 5. É isso vezes 4/5. E aí, se vocês fizerem essa conta, essa força normal vai dar 19.200. Tá? Então essa é a força normal na barra 2. Só essas barras têm força na barra 6. Só essas barras têm força normal. Bom, então se eu fizer agora o equilíbrio desse nó, o que vai aparecer, hein? Por equilíbrio desse nó vai aparecer o seguinte. Vai aparecer a força normal na barra 2, que é de tração. Assim. Valendo 30.000. Vai aparecer a força normal na barra 6, que é de tração também, ela está aumentando de comprimento, valendo 19.200. Né? E que mais? Bom, para manter a barra nessa posição, a gente vai ter que aplicar um certo conjunto de esforços externos, né? Vai ter que ter uma força assim e uma força assim. Em cada um dos nós eu vou ter que aplicar um conjunto de esforços para manter a barra nessa posição. Para manter a estrutura nessa posição. Que esforço é esse aqui, hein? Esse aqui é o esforço na direção 5 associado a um deslocamento unitário na direção 5 e nulo nas demais.
E esse aqui? Esse é o esforço na direção 6, olha a numeração do grau de liberdade, associado a um deslocamento unitário na direção 5 e nulo nas demais. Né? E assim por diante. Tá? Então, nessa equação, no equilíbrio desse nó, vai aparecer aqui o K55 na horizontal e vai aparecer o K65 na vertical. Eu coloquei essas forças no sentido positivo dos eixos, né? Pode ser que a gente descubra que uma delas é negativa. Bom, é o que nós vamos descobrir mesmo. Se eu fizer equilíbrio na horizontal, o que vai dar? Vai dar K55 igual a 30.000 mais o 19.200 vezes o cosseno desse ângulo aqui, né? O cosseno desse ângulo é o 4/5. E aí, se vocês fizerem essa conta, vai dar 45.360. Tá? E quem que seria o K65? O K65, equilíbrio na vertical, é K65 mais 19.200 vezes agora o seno desse ângulo, que é 3/5, igual a zero. Esse é o equilíbrio de forças na vertical. Né? E daqui sai que o K65 dá menos 11.520. Tá? Na verdade, o K65 teria que ser para baixo. Tá certo? Bom, e os outros esforços? Também vão sair por equilíbrio. Pensem no equilíbrio desse nó. Nesse nó, estão chegando 3 barras que não têm força normal. Essa aqui não mudou de comprimento, essa aqui não mudou de comprimento e essa aqui também não mudou de comprimento, na nossa teoria de pequenos deslocamentos. Essas 3 forças normais são iguais a zero. Então, esses 3 esforços também são iguais a zero, esses 2 esforços. Não é? Se essas 3 normais são iguais a zero, o equilíbrio do nó se resume a essas 2 forças. Portanto, as duas têm que ser nulas. Né? Onde mais? Pensem agora nesse nó. Essa força normal é zero, essa força normal é zero e essa aqui é 30.000. Então, o equilíbrio desse nó se resume a uma força de 30.000 para lá, de tração, e mais essas duas. É claro que essa vertical aqui tem que ser zero e essa tem que ser 30.000 para lá. Vamos desenhar no sentido correto. Essa aqui vai ser 30.000 para lá. Né? E a força normal na barra 2. E por último, aqui. Nesse nó, a única barra solicitada é essa aqui. Então eu poderia fazer a decomposição na horizontal e vertical e determinar essas forças aqui, mas eu posso fazer de outro jeito também. Vamos pensar, faça um equilíbrio do conjunto na horizontal. O K55 deu 45.360 para cá. E esse aqui deu 30.000. Então isso aqui tem que ser 15.360, concordam? A soma desse com esse tem que dar esse. São as únicas forças horizontais não nulas. Né? Por equilíbrio de forças na vertical, eu sei descobrir esse aqui também. O K65 deu 11.520 para baixo. Para ver equilíbrio na vertical, esse aqui tem que ser 11.520 para cima. Né? Tá? Bom, aí, calculados esses esforços necessários para manter a estrutura nessa posição,
é só colocar eles dentro daquele vetor coluna, né, que caracteriza a quinta coluna da matriz de rigidez. O que seria o resultado? O resultado seria assim. É só colocar eles na posição correta. A quinta coluna da matriz de rigidez tem que dar o seguinte. Na direção 1, menos 15,360. Na direção 2, mais 11,520. Na direção 3 e na direção 4, 0. Na direção 5, 45,360. Na direção 6, menos 11,520. Na direção 7, menos 30.000. E na direção 8, 0. Tá? Teoricamente não, isso aqui tem que dar a quinta coluna da matriz de rigidez da estrutura. Eu tenho aqui a matriz de rigidez, deu isso, né? Deu certo. Tá? Então vejam, essa é uma maneira um pouco artesanal, né, de determinar a matriz de rigidez. Mas funciona, né? O que eu estava querendo aqui era mostrar a interpretação física para esse K, I e J. Tá? Dificilmente a gente vai querer montar a matriz de rigidez de uma estrutura, a matriz completa, usando esse procedimento. Dá muito trabalho. Tá? Agora, esse resultado que aparece aqui é simplesmente uma operação matricial. Então, essa conclusão vale para qualquer relação F igual a K vezes U. Inclusive para aquela relação pequenininha que envolve aqui só a matriz de rigidez reduzida da estrutura. Né? Isso é comum, a gente tem uma estrutura grande com muitos graus de liberdade, mas livres mesmo são 2 ou 3. Então a matriz de rigidez reduzida é uma matrizinha 3x3. Para montar essa matriz de rigidez 3x3, basta impor deslocamento unitário na direção 1 e ver quais são os esforços que vão aparecer nas direções 2 e 3. Depois impõe deslocamento unitário na direção 2 e vê os esforços nas direções 1, 2 e 3. E depois a mesma coisa na direção 3. Se a gente lembrar que essa matriz resulta simétrica, no final a gente precisa calcular só 6 números. Tá?